Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mateus 5, de 33 a 37. Antes de lermos esse trecho do Sermão do Monte, famoso Sermão da Montanha de Jesus, cabe aqui uma introdução. Todos nós temos marcas. Algumas elas são visíveis, cicatrizes, por exemplo, não é? Cicatrizes no corpo, devido a um acidente que você sofreu, devido a uma cirurgia. Outras são marcas mais sutis, um jeito de andar, um jeito de falar, um sotaque. Eu até hoje falo, eita, oxe, denunciando de onde eu venho, né? Eu sou de Maceió, Alagoas, minha cidade natal, vivi e morei 20 anos lá. Então eu ainda carrego um pouco do sotaque, é uma marca que eu carrego até hoje. Essas marcas revelam de onde a gente veio, por onde a gente passou e quem a gente é. Assim também acontece, irmãos, na vida espiritual. Quem verdadeiramente tem um encontro com o Senhor Jesus, não sai ileso, sai marcado. Há evidências dessa transformação na vida da pessoa. Um verdadeiro discípulo de Jesus carrega marcas em si, sinais visíveis e reconhecíveis da presença de Cristo. E essas marcas não estão no exterior apenas. Elas estão nas atitudes, nas palavras, no caráter. Hoje nós vamos refletir sobre uma dessas marcas. Uma dessas marcas fundamentais que identificam o verdadeiro discípulo. E é um sinal impossível de falsificar. Por quê? Porque ele vai refletir um coração que foi transformado pelo Espírito. Então eu quero que você olhe atentamente para o texto que nós vamos ler, onde Jesus nos diz qual é essa marca do discípulo dele. Então você que está aqui com a gente hoje, você que nasceu de novo, você que já foi transformado, que já entregou a sua vida a Cristo, você que é a habitação do Espírito Santo, eu quero que você preste muita atenção, porque isso que nós vamos ver hoje não é algo para você se tornar, é algo que você já precisa ser, é algo que você já é e precisa manifestar na sua vida. Então a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37, diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não. O que passa disso vem do maligno. Senhor nosso Deus, nosso Pai, essa é a Tua palavra maravilhosa, Senhor Deus. Fala conosco mais uma vez. O Senhor já tem falado durante esse culto aos nossos corações, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, Pai. Usa-me, Senhor Deus, fala a mim também, Pai, que eu também quero ouvir. E que nós possamos aplicar, e ouvir essa palavra e deixá-la guardada em nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para interpretar qualquer texto bíblico, nós sabemos que precisamos considerar o contexto mediato e o contexto imediato. No contexto mediato de Mateus capítulo 5, de 33 a 37, nós consideramos o ambiente mais amplo do texto. Qual que é? Que esse trecho faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus estava ali discipulando os seus discípulos. Ou seja, ele também estava nos discipulando. No contexto imediato, Jesus está falando sobre juramentos. Os judeus, eles tinham o hábito de fazer juramentos por tudo. Juravam invocando Deus, juravam invocando o céu, a terra, Jerusalém e outros elementos, para dar mais peso às palavras. Jesus, porém, nos ensina
nesse texto que o discípulo dele não deve precisar jurar, para que sua palavra seja confiável. Um discípulo de Jesus Cristo deve ser confiável e transparente, de modo que os outros não precisem de uma garantia extra, tipo os juramentos, não é? Para que acreditem nele. Hoje, irmãos, nós vivemos numa época marcada pela desconfiança. As palavras perderam valor. Os contratos estão ficando cada vez mais longos e complexos, porque a palavra de um homem já não basta mais. No passado, quando um homem noivava com uma mulher, isso era um compromisso verbal público entre as famílias. E aquela palavra empenhada tinha um peso legal e moral. Mesmo sem papel assinado, se você quebrasse aquele acordo, isso causava uma vergonha pública. Hoje nós temos até contrato de namoro. Contrato por escrito no namoro, em que os casais deixam claro que ali é só um namoro, pode acabar a qualquer momento. Não é união estável. Veja bem, é um reflexo de como nos dias atuais até o amor está sendo regulado por contratos. Antigamente, se você queria contratar alguém para trabalhar na sua casa, era fácil achar alguém de confiança. Hoje, até mesmo uma diarista, uma faxineira, você exige que você tenha alguns certos cuidados. Guardar recibos, guardar conversas no WhatsApp, para evitar qualquer problema, né? Por quê, irmãos? Porque a confiança está sendo perdida. Pessoas dizem uma coisa hoje e dizem outra amanhã. O que era assim de manhã, vira não à tarde. Em meio a tudo isso, Jesus nos chama para viver de modo diferente. Veja, Cristo não quer que a gente viva fora do mundo, alienados, alheios ao mundo, não. Ele quer que a gente viva dentro do mundo, mas de uma forma diferente. Jesus nos chama para uma vida de integridade, de transparência, de coerência entre o que falamos e o que vivemos. O discípulo de Cristo não precisa de juramentos exagerados, é isso que ele está querendo falar. A sua palavra já carrega peso, por quê? Porque ele é íntegro. Então nós vamos refletir nessa noite um pouquinho o que significa ser íntegro nos dias de hoje. Vamos ler Efésios, capítulo 4, verso 25, por favor. Efésios 4, 25. Vamos ler juntos? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Amém. Você confiaria em um médico que mente? Você confiaria em um piloto de avião que esconde informações? Pois é. Então, por que as pessoas lá fora deveriam confiar em um cristão que vive de forma desonesta? Uma evidência de que uma pessoa é um discípulo genuíno de Cristo é a verdade nos lábios e no coração. O mundo ele vai ensinar a distorcer, a ocultar, a enganar, mas o discípulo de Cristo vive na luz. Ele entende que não existe uma mentira pequena quando se serve a um Deus verdadeiro. Certa vez, Abraham Lincoln, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele era balconista de uma loja na cidade onde ele morava, lá em Nova Salem, Illinois. E aí, certo dia, ele percebeu que deu o troco a menos para uma cliente. Na hora de dar o troco, ele era para ter dado mais, deu menos. E aí, mesmo sendo poucos centavos, ele saiu da loja que trabalhava, à noite, andou quilômetros até a casa da pessoa para dar o troco correto, para devolver o valor correto para a pessoa. Aí alguém perguntou, por que tanto esforço por tão pouco? Ele respondeu, o meu nome vale mais do que alguns centavos. Esse é o espírito do discípulo. Integridade não vai depender do valor envolvido, mas de quem você é. Nos tempos de Jesus, os fariseus criaram uma complexa hierarquia de juramentos. Jurar pelo céu era diferente de jurar pelo trono de Deus. Jurar por Jerusalém não era o mesmo que jurar pelo templo.
E eles usavam essas distinções para manipular a verdade, para criar brechas mesmo, para fugir de seus compromissos. Jesus, ele não estava condenando todo e qualquer juramento, né? A gente sabe que até mesmo Deus jurou em algumas passagens. O que ele está criticando aqui é o uso da palavra sem compromisso. Pessoas que precisam embelezar, sabe? Embelezar o que diz para parecer confiável. Em outras palavras, mentiras com verniz de espiritualidade. O verdadeiro discípulo não precisa disso. Nós não precisamos disso. A nossa vida fala. A nossa palavra deve ser suficiente. Você é íntegro porque agora você possui uma natureza nova. Quando você se transformou, não é? o Espírito moldou o seu coração, você foi transformado, você possui uma natureza nova. E essa natureza é de integridade. Você não precisa de juramentos. Porque a palavra de vocês tem peso, porque vocês são sim, sim e não, não. Gente, quando é que eu preciso jurar? Quando é que eu preciso fazer um juramento? É quando a minha palavra não tem peso, não é? Quando você fala assim para um filho, ó, filho, final de semana, pai vai te levar lá no shopping, vai passear com você. E aí ele olha para você e pergunta, você jura? Você jura? O que é que isso significa, gente? Quando alguém pergunta para a gente assim, você jura? Significa que sua palavra não vale nada, que ela desconfia da sua palavra. Porque em algum momento você falou algo para o seu filho e não cumpriu. O seu sim foi não, e o seu não foi sim. Você falou que ia levar ele no shopping e não levou. Você falou que ia brincar com ele e não levou. Você falou que ele iria apanhar pelo que ele fez, mas não bateu. Você falou que ia deixar ele de castigo, mas não deixou. O seu não foi não. O seu sim não foi sim. E de repente a nossa palavra vai perdendo valor diante dos nossos próprios filhos. E aí a gente precisa jurar. Jesus está dizendo, não, os meus discípulos têm uma marca. E essa marca é a verdade. O sim deles é sim. E o não é não. Outra coisa, horário. Horário. Nos nossos compromissos, você chega na hora em que você falou que chegaria? Você cumpre o combinado? Se tem uma coisa que me tira do sério é eu combinar um encontro com alguém e a pessoa se atrasar, chegar atrasado por desleixo, sabe? Se acontecer um imprevisto, tudo bem. Mas ela atrasar, não cumprir o horário por desleixo, isso me tira do sério. Ah, mas você fala, Rafael, mas atrasar de vez em quando não tem problema não. Tem problema sim, irmãos. Sabe por quê? Porque é a nossa palavra. É a nossa palavra. Se eu me comprometi a chegar 8 horas da manhã na reunião, 8 horas da manhã eu vou estar lá. Se eu marquei de estar na casa do fulano às 10 horas da manhã, 10 horas eu estarei lá. A não ser, claro, que aconteça um imprevisto. Mas eu vou tentar cumprir com a minha palavra. Nós precisamos compreender, irmãos, que isso muitas vezes parece algo sem importância. Mas é esse algo sem importância que está maculando a nossa palavra, que vem manchando a nossa palavra. E aí alguém tem que falar assim, você jura? Você jura? Por quê? Porque nem sempre o seu sim é sim e o seu não é não. Agora outra coisa, os nossos compromissos. Muitas vezes alguém chega para você e fala, cara, que saudade, vamos marcar para a gente se reencontrar, para a gente sair, vamos. Aí você fala, claro, vamos marcar. Só que na verdade você não marca. Então aquilo era um não. Você deveria ter dito não. Deveria ter falado, olha, eu não posso agora, estou muito ocupado, não consigo, talvez um outro momento. Porque a gente, como brasileiro, a gente tem a mania de tentar ser bacana, de tentar ser legal, né, com todo mundo, e a gente erra nisso. Quantas vezes eu falei para alguém, não, vamos marcar, a gente está precisando se reencontrar mesmo, vamos marcar. E eu não marquei, nunca marquei. E era um não. Eu deveria ter falado um não. E a gente precisa aprender a falar não. A integridade se manifesta quando eu cumpro o que prometo, mesmo quando dói. Se você combinou com seu irmão, sei lá, ajudar na mudança da casa dele sábado de manhã, mesmo que surja um outro compromisso mais atraente, mantenha o que você prometeu, porque isso valoriza a sua palavra.
Se você prometeu fidelidade à sua namorada, à sua esposa, ao seu cônjuge, seja fiel. Não fique flertando com outras pessoas, nem por mensagem, porque isso vai desonrar o compromisso que você fez com seu cônjuge diante de Deus. Seja justo em acordos financeiros. Se alguém lhe emprestar dinheiro, honre os prazos e valores. Se você emprestar dinheiro a alguém, seja justo com essa pessoa. Não cobre mais do que o devido. Ou até mesmo considere perdoar a dívida se for necessidade. Se você perceber necessidade real. Se você vir um irmão tomando uma decisão errada, ou cometendo um pecado, você não pode fingir concordar com aquilo, para evitar conflito com o irmão. Mas você vai ser sincero e falar com ele, com amor, com respeito. Porque aquela pessoa precisa saber que ela errou. Se você está num grupo de amigos e alguém começa a falar mal de outra pessoa, a pessoa íntegra, o cristão íntegro, não vai participar e nem vai repassar aquela conversa. Por quê? Porque sabe que aquilo fere a comunhão. Tudo isso eu falando parece óbvio, né? Mas muita gente tem se esquecido desse óbvio. Sabe, aquelas mentirinhas que a gente conta no dia a dia, aquelas fofoquinhas que parecem inofensivas, que a gente acha que não tem problema nenhum. É isso que vem maculando a nossa integridade, o nosso caráter. O cristão íntegro sabe que sua palavra tem valor, porque representa o seu caráter. E é isso que um coração moldado pelo Espírito Santo revela. Vamos ler Salmo 15, versículo 4? Salmos 15, versículo 4. Aquele que rejeita quem é reprovável, vamos lá todos? Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. É isso, cumprir o que você prometeu, mesmo quando dói. Que o seu sim seja sim, é isso que Jesus quer. Que o seu não seja não. E, gente, o que Jesus diz em seguida é muito pesado. É muito pesado. O que passar disso vem do maligno. Jesus está dizendo, essa é a forma de viver do inimigo de nossas almas. A mentira, a manipulação, a dissimulação, todas essas atitudes pertencem ao reino das trevas, não ao reino de Deus. Os meus discípulos, o sim deles é sim, e o não é não. Por quê? Porque eles não estão preocupados em agradar o mundo. Em primeiro lugar, eles estão preocupados em revelar o nosso Pai Celestial, né? Em primeiro lugar. A integridade se manifesta quando eu escolho o caminho certo, irmãos, mesmo que seja o mais difícil. Quando eu escolho o caminho certo, mesmo que seja o mais difícil. A gente sabe que fazer o que é certo, quando é fácil ou vantajoso, não exige muita coragem. O verdadeiro teste de integridade que você vai ter é quando você precisar fazer o que é certo, e esse caminho certo vai lhe custar algo. Fazer isso vai lhe custar algo. Pode ser reputação, conforto, amizades, oportunidades, dinheiro, relacionamentos. E é exatamente aí que o caráter do cristão vai se diferenciar do comportamento comum das outras pessoas. Lembra da história de José? José foi vendido como escravo pelos irmãos e estava longe da família. Ele estava sem ninguém que o supervisionasse, sem ninguém que pudesse julgá-lo. E mesmo assim, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele escolheu o caminho certo, dizendo: como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José sabia que fugir da tentação poderia lhe custar a liberdade. E, de fato, ele foi preso. Mas ele preferiu perder a liberdade do corpo a manchar a integridade da alma. Agora veja um exemplo de Ananias e Safira. Eu acho que você já ouviu falar deles. Nos primeiros dias da igreja primitiva, os cristãos, eles viviam em comunidade. Eles se reuniam nas casas. Não tinha templo, não tinha igreja. Até porque se tivesse, né, era como você falar para o Estado: venham nos prender,
venham nos matar que a gente está se reunindo aqui. Então, como eles eram perseguidos, eles tinham que se reunir nas casas. E era comum eles venderem as suas propriedades e compartilhar os recursos com os mais necessitados. Era um ambiente, irmãos, marcado por muita generosidade e confiança mútua. E aí a Bíblia fala da história desse casal, Ananias e Safira, que eles venderam um campo para doar para a igreja. Mas ao entregar a oferta, eles reteram parte do valor. Ficaram com parte do valor e levaram o restante aos apóstolos, como se fosse o valor total da venda. O problema, irmãos, não foi reter parte do valor, mas mentir intencionalmente para parecer mais generosos, sabe, na frente dos outros, para parecer que eles eram mais generosos do que realmente eram. E aí o apóstolo Pedro confrontou Ananias e ele disse: você não mentiu aos homens, mas a Deus. E naquele momento Ananias caiu morto. Safira, sem saber da morte do marido, também foi confrontada e confirmou a mentira. E também caiu morta. Veja, eles tentaram enganar a igreja. Tentaram enganar a igreja. Mas Deus conhecia as suas intenções. Quantas vezes as pessoas não agem como Ananias e Safira? Quando alguém diz fazer algo por amor, mas fez por interesse. Quando alguém dá uma ajuda só para aparecer. Quando posta nas redes sociais uma imagem de cristão, de espiritualidade, mas que não vive aquilo em casa. Portanto, preste atenção no que eu vou te falar agora. Deus, Ele não quer uma igreja de aparência. Deus, Ele não quer uma igreja de aparência. Ele quer corações íntegros, onde o que se fala é o que se vive. E o exemplo de Ananias e Safira nos lembra uma coisa, que a integridade, irmãos, é questão de vida e morte. Para eles foi literal, para a gente é espiritual. As pessoas que não têm uma vida íntegra, elas vão morrer espiritualmente. Escolher o caminho certo nem sempre traz recompensas imediatas. Nem sempre traz recompensas imediatas. Às vezes a gente sabe que escolher o que é certo vai parecer ruim, vai fazer você ser penalizado, como José. Mas o discípulo verdadeiro entende que honrar a Deus é mais importante do que agradar o mundo. Né? A integridade, irmãos, ela se prova nos bastidores da vida. Quando ninguém está olhando, quando você está atrás das cortinas, no momento em que ninguém está assistindo. Né? É aí onde você vai ser provado. E é aí onde dizer sim a Deus vai significar dizer não ao conforto do mundo. O caminho certo, muitas vezes, é um caminho estreito. É um caminho solitário. Mas é o único que conduz à verdadeira liberdade. Vamos ler Provérbios 10, versículo 9? É um provérbio maravilhoso. Provérbios 10, versículo 9. Vamos lá? Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Integridade é mais do que dizer a verdade. Integridade é mais do que dizer a verdade. Muitas pessoas fazem a relação de integridade apenas a não mentir, não é? Mas na perspectiva cristã, integridade vai muito mais além das palavras corretas. Ela envolve coerência de vida. E o que é algo coerente, irmãos? O que é coerência? Coerência é quando duas coisas caminham na mesma direção. Suas palavras, suas atitudes, suas intenções, elas estão caminhando na mesma direção. Elas estão coerentes. E isso vai formando na sua vida um caráter sólido, né? Um caráter confiável. Um cristão, ele não pode ter diferentes versões de si mesmo. Tipo assim, o Rafael que está na igreja pregando é diferente do Rafael que está com a Adélia e a Mel em casa, que é diferente do Rafael que está lá no fórum trabalhando. Não, eu preciso ser o mesmo. Eu preciso ser o mesmo na igreja e no trabalho. Eu preciso ser o mesmo em casa e nas redes sociais. Eu preciso ser o mesmo no público e no privado. Um cristão íntegro não vive de aparência. Quando ninguém está olhando, suas escolhas continuam sendo guiadas pelo temor de Deus. Ele não precisa de plateia para fazer o que é certo. E é isso que dá autoridade e peso ao testemunho dele ao mundo. Porque, irmãos, o mundo está sedento.
E não é sedento por água, não. O mundo está sedento por pessoas confiáveis. Já parou para pensar nisso? As pessoas lá fora, o mundo, ele está faminto, está sedento por pessoas em que ele possa confiar. Por pais que cumprem o que prometem. Por líderes que falem com a verdade. Por políticos que sejam sinceros. Por profissionais que ajam com honestidade. Por crentes que vivam o que dizem ser. O mundo está clamando por homens e mulheres que falem a verdade e que vivam o que pregam. O maior escândalo do cristianismo não é o escândalo do pecado. Sabia disso? O maior escândalo do cristianismo não é o escândalo do pecado. É o crente incoerente. Pessoas estão se afastando de igrejas e rejeitando o evangelho, não por causa de Jesus ou da mensagem de Jesus, mas por causa de discípulos que dizem segui-lo, mas vivem como se não o conhecessem. A maioria das pessoas lá fora, que hoje não querem saber mais de igreja, foi porque um dia se decepcionaram com alguém daqui. Alguém que mentiu para elas, um pastor que as manipulou, um líder que não foi íntegro, que a enganou. O mundo não está aguentando mais isso, irmãos. O mundo não aguenta mais crentes assim. Ele está sedento por pessoas íntegras. Veja, o mundo pode até desconfiar das palavras da Bíblia, mas ele não consegue ignorar um cristão que vive uma vida íntegra. Quando você age com integridade no trabalho, nas finanças, nos seus relacionamentos, você está pregando o evangelho sem abrir a boca. A integridade se torna, então, um evangelismo silencioso, mas poderoso. Você pode nunca subir aqui, nesse púlpito. Você pode nunca pregar num culto. Mas se você viver a sua vida com integridade, cumprindo o que promete, sendo verdadeiro nas suas palavras, reto nas suas decisões, você será um cartaz vivo do evangelho, do caráter de Cristo. Você será um cartaz vivo. E você faz isso quando você devolve o troco a mais que recebeu. Quando você se recusa a participar de uma mentira no trabalho. Quando você é fiel ao seu cônjuge. Nessas atitudes silenciosas, o mundo vê algo diferente. E esse algo diferente é o que Jesus chamou de ser sal da terra e ser luz do mundo. Então, já me dirigindo aqui para a conclusão, a gente vem falando muito sobre discipulado, né? Nos últimos sermões. E ser discípulo de Cristo não é um título, não é algo que eu posso assim, eu sou discípulo de Cristo. Não é um título, é uma transformação. Um discípulo de Jesus, ele é reconhecido apenas pelo que diz crer, não apenas pelo que diz crer, mas pelo que ele vive, irmãos. Não basta você, decorar versículos. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito, de John Stott, que diz assim: a mente bíblica não é a que cita versículos, mas a que raciocina conforme os parâmetros da Escritura. A mente bíblica não é a que cita versículos, mas a que raciocina conforme os parâmetros da Escritura. Ou seja, não basta você saber os versículos, é preciso encarná-los. Não basta estar presente num culto, é necessário refletir Jesus na convivência diária. E essa transformação vai deixar evidências. Hoje nós vimos uma: falar a verdade, ser íntegro, mesmo quando doer. Jesus não está apenas nos pedindo para sermos honestos, Ele está nos chamando para uma vida marcada pela verdade. Uma vida em que as pessoas possam olhar para nós e ver coerência, firmeza, transparência. E mais uma coisa, integridade não é opcional, tá? Para você que é cristão, integridade não é opcional. Você deve ser íntegro. Por quê? Porque é a sua nova natureza agora. É o que a sua nova natureza impõe. Você deve ser íntegro porque a sua nova natureza agora impõe. Ela é uma das principais marcas, irmãos, de quem nasceu de novo. Ela nos distingue como verdadeiros discípulos. E hoje o Espírito Santo, ele está nos convidando a olhar para dentro de nós e perguntar: essa marca está em mim?
Ou eu estou apenas carregando o nome de cristão, sem viver a vida de um discípulo? Você tem vivido com integridade? A sua palavra tem valor? Você é a mesma pessoa no culto e na internet? Você é a mesma pessoa no culto e na empresa? Hoje, Jesus está nos convidando a alinhar a nossa boca com o nosso coração. A deixar que o seu sim e o seu não reflitam o caráter de Cristo em você. A renunciar toda falsidade, hipocrisia, duplicidade, meia-verdade. Como eu disse antes, o mundo pode até duvidar da Bíblia, mas não consegue ignorar um cristão íntegro. Então, seja você essa pessoa. Seja um discípulo verdadeiro. Viva com integridade de forma que as pessoas olhem para você e digam: eu confio nesse cara, eu confio nessa mulher, eu confio nessa pessoa. E se essa marca não está visível ainda em você, você reconhece isso, não é motivo para desânimo, tá? Mas é motivo de decisão. O discipulado, ele é uma jornada, um processo. Mas comece hoje. Eu te desafio a começar hoje. Hoje é o dia de você permitir que o Espírito Santo molde o seu caráter, a fim de que o caráter de Cristo seja formado, forjado em você. Permita que o Espírito molde o seu coração. Entregue-se por inteiro. Porque o mundo, irmãos, precisa ver Cristo em nós. E para finalizar, eu quero contar uma ilustração. Um jovem cristão foi contratado para trabalhar numa joalheria famosa. Logo nos primeiros dias, o chefe dele chegou até ele e disse: aqui está um anel de ouro puro. Era um anel enorme, bonito. Leve esse anel até o ourives da cidade vizinha, para que ele possa ser polido. Mas cuidado, é uma peça muito rara e valiosa. Muito bem. No caminho, o jovem pegou o anel, foi lá, se dirigiu para a cidade vizinha, mas ele teve uma ideia. Se eu tirar só uma fina camada de ouro desse anel e vender, ninguém vai notar. Ainda vai parecer perfeito. Mas aí algo dentro dele o impediu de fazer isso. Ele lembrou de quem era, ele lembrou de sua fé e decidiu não tocar no anel. Quando ele voltou, ele entregou a peça ao patrão. O chefe dele então examinou, sorriu e disse: eu sabia que podia confiar em você. Este anel era falso, era só um teste. E agora eu sei que você é honesto. E é esse tipo de gente que eu quero aqui ao meu lado. Integridade, irmãos, é isso. É fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Veja, Deus, ele não vai nos testar com ouro, mas com escolhas diárias, pequenas decisões que você vai tomar no seu trabalho, na sua escola, em casa. E essas decisões vão revelar se nós somos de verdade ou se é apenas brilho por fora. Que nós sejamos discípulos cuja fé é autêntica, mesmo quando parecer que ninguém está vendo, porque Deus sempre está. E que no dia em que nós partirmos dessa vida, e tudo que restar for um corpo sem vida e um caixão, as pessoas se lembrem de nós. E elas não digam apenas que nós éramos membros de uma igreja, ou que nós não faltávamos nenhum culto, não. Mas que elas digam com firmeza e convicção: ali andou alguém que tinha as marcas de Jesus. Ali andou alguém que era autêntico, que era confiável, e que realmente conheceu Jesus e carregava as marcas dele. Amém? Fique de pé sobre o seu lugar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pelo Sermão do Monte, muito obrigado pela sua palavra que é maravilhosa, por todo o discipulado que nós recebemos através dela, Senhor Deus. Ó Pai, nós oramos que o Senhor gere fé na nossa igreja, Senhor Deus, para que nós possamos compreender a nova natureza que nós temos, ó Pai. O mundo, ele vai tentar falar de tudo para nós, falar que a gente não é capaz de amar, que a gente não é capaz de ter uma vida íntegra como o Senhor Jesus teve, falar que a gente não é capaz de perdoar. E muitas vezes nós temos acreditado nessas mentiras, ó Pai. Mas hoje nós queremos declarar, com a fé inabalável que nós temos no Senhor,
que sim, nós temos essas marcas, a marca da verdade, porque Cristo está em nós, a marca do amor, porque Cristo está em nós, a marca do perdão, Pai, a marca de pagar o mal com o bem, porque o Senhor Jesus está em nós, Senhor Deus. Ó Pai, nós queremos manifestar o Teu nome onde quer que nós estejamos. Nos ajuda, nos fortalece, Pai, porque nós queremos ser reflexos do Teu Filho aonde quer que a gente for. Ó Pai, nos usa como instrumento, Senhor Deus. Nos ajuda a ter uma vida, a viver uma vida que Te alegre, uma vida que Te deixe feliz, Senhor Deus. Faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra através de nós. Em nome de Jesus. Amém.